Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Antes de começar o vídeo propriamente dito, eu tenho um agradecimento e um pedido a fazer. Primeiro, quero dizer que esse é o 200º vídeo aqui do TVC Channel News. E que eu não chegaria a esse número sem o incentivo de todos vocês. Então, muito obrigado. Outra coisa, lembra daquela pesquisa que eu estava divulgando aqui há algum tempo atrás? Então, graças à participação de todos vocês, já conseguimos concluir um dos objetivos, que era a validação da escala de sensibilidade ao nojo. Inclusive eu apresentei um pôster com esses resultados no Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia Jovem semana passada. E aproveito aqui a chance para mandar um abraço para todos da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, porque o evento foi maravilhoso. Mas então, acontece que a validação foi apenas a primeira parte daquele estudo. Falta estudar ainda a relação entre essa sensibilidade ao nojo e a aversão desencadeada pela foto de pessoas com doenças de pele, enfim. Por isso, ainda precisamos de mais sujeitos que ainda não tenham participado e que concordem em participar desse estudo para ajudar a finalizar essa segunda etapa. Então, se você ainda não participou, apenas se você ainda não participou e quiser dar uma força para a conclusão dessa pesquisa, basta clicar aqui no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Responder a toda a pesquisa não leva mais do que 20 minutos e você vai estar ajudando a gente a entender um pouco melhor sobre a natureza humana, principalmente sobre a natureza do preconceito, que é uma coisa bastante importante. Bom, então agora que os recados já foram passados, é hora de falar sobre o tema desse vídeo propriamente dito. Eu quero falar hoje sobre a saúde da mulher, focando especificamente em conscientizar sobre os efeitos colaterais da pílula anticoncepcional. Eu não tenho aqui o objetivo de desestimular ninguém a utilizar a pílula, mas de contribuir para que as mulheres tomem uma decisão mais consciente sobre o uso do anticoncepcional. Afinal, nós tomamos decisões mais assertivas quando pesamos adequadamente as vantagens e as desvantagens das opções. Entretanto, devido a toda uma ideologia, pouco se fala sobre os efeitos colaterais negativos, principalmente aqueles psicológicos associados ao uso da pílula anticoncepcional. Então, motivado pela sugestão de uma amiga minha, eu resolvi fazer esse vídeo com o objetivo de apresentar alguns desses efeitos colaterais psicológicos da pílula anticoncepcional para que você tome uma decisão mais consciente. Beleza? Para ilustrar, eu pesquisei na internet a bula de uma pílula chamada Adoless. Lá onde diz reações adversas ao Adoless, está escrito assim: sistema nervoso, depressão, nervosismo, vertigem e alterações da libido. Mas afinal, a pílula anticoncepcional pode mesmo provocar sintomas depressivos ou alterar o comportamento sexual? E se sim, por que isso acontece? Bom, eu vou começar falando sobre os sintomas depressivos. Primeiro, é importante esclarecer que nem todas as mulheres vão apresentar esses efeitos colaterais negativos. Estima-se, por exemplo, que entre 4 e 10% das mulheres que fazem uso da pílula anticoncepcional vão manifestar esses sintomas depressivos em maior ou menor grau. Mas apesar de ser uma minoria, a gente tem que entender que a pílula anticoncepcional é uma das drogas mais consumidas pelas mulheres hoje em dia. E 4 ou 10% dessa população é um número bastante expressivo de mulheres. Então a gente não pode desprezar. Geralmente essa redução do humor ela não vem sozinha. Ela aparece associada com irritabilidade, maior nível de estresse, fadiga e prejuízo de algumas funções cognitivas, principalmente da atenção. Bom, mas agora eu quero comentar sobre os efeitos da pílula para a sexualidade feminina. Por exemplo, eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre os critérios de seleção de parceiros. Ou seja, como as mulheres escolhem seus namorados e como os homens pensam que escolhem suas namoradas. Enquanto os critérios masculinos são mais constantes, os critérios femininos tendem a mudar em função da fase do ciclo menstrual em que elas se encontram. Por exemplo, enquanto no período não fértil elas tendem a priorizar nos homens o status socioeconômico deles, os indicativos de investimento parental, etc. Na fase fértil passam a preferir sinais que indiquem qualidade genética, como a simetria, o vigor físico,
a inteligência, etc. O que algumas pesquisas já concluíram é que as mulheres que usam a pílula anticoncepcional diariamente apresentam uma menor preferência pela masculinidade no rosto ou na voz do homem, em qualquer fase do mês. Também elas não parecem preferir homens simétricos. Em suma, a pílula anticoncepcional faz com que as mulheres escolham seus parceiros de uma forma diferente da forma como a natureza selecionou ao longo dos milhares de anos. A pergunta é, se essa pílula altera a seleção de parceiros, será que vai ter um impacto também para a qualidade do casamento, propriamente dito? Segundo essa pesquisa, as mulheres que escolheram seus esposos sob a influência da pílula anticoncepcional tendem a se sentir menos satisfeitas sexualmente e também sentem uma menor atração pelo companheiro. Entretanto, elas tendem a se sentir mais satisfeitas com relação a aspectos não sexuais do esposo, como por exemplo com o status socioeconômico deles ou com o investimento parental nos filhos, se esses já existirem. E por isso essas mulheres acabam não se divorciando. Um detalhe curioso é que essas mulheres tendem a ter menos casos extraconjugais, apesar deste relacionamento ser insatisfatório. Claro, isso sempre em média. É curioso perceber que o movimento feminista exalta tanto a pílula anticoncepcional e considera ela como uma libertação da sexualidade feminina, quando na verdade os dados nos levam a crer que as mulheres que vivem sob o efeito dessa pílula tendem a ser menos satisfeitas sexualmente e mais aprisionadas a um relacionamento falido. Além disso, o uso da pílula anticoncepcional pode fazer com que as mulheres fiquem menos bonitas. Ou melhor, impedir que elas fiquem mais bonitas. Isso porque o ciclo menstrual normal, ele não muda apenas a forma como a mulher vê o mundo. Ele muda também como o mundo vê a mulher. Por exemplo, tanto o cheiro quanto a voz delas mudam para melhor quando elas estão na fase fértil do ciclo menstrual. E isso acaba chamando mais a atenção dos homens. Como aquela que usa a pílula anticoncepcional não tem fase fértil, essa eventual melhora não acontece. Isso talvez faça com que elas tenham uma desvantagem na competição intrasexual com as mulheres que não usam a pílula e têm um ciclo normal. Para concluir, com base em todos esses dados que eu apresentei, acabei construindo uma hipótese que talvez ajude a explicar esse fenômeno da redução do humor em mulheres que fazem uso da pílula anticoncepcional, levando em conta essas características da sexualidade. Eu vou apresentar aqui na tela a imagem dessa hipótese que eu acabei desenvolvendo. Bom, tudo começa com o uso do anticoncepcional, que vai provocar duas coisas: a atração por homens menos atraentes, menos simétricos, bem como um menor grau de atratividade da própria mulher. Esse grau de atratividade reduzida vai chamar a atenção de homens menos atraentes, pois semelhantes se atraem. E isso vai acabar rebaixando a autoestima da mulher. Além disso, várias investigações já demonstraram que quando uma mulher faz sexo com um homem pouco simétrico, tem muito menos chance de sentir o orgasmo, o que acaba por provocar uma insatisfação sexual. Então pode ser que esse rebaixamento da autoestima, aliado à tendência de se manter numa relação sexualmente insatisfatória, pode produzir os sintomas depressivos. Bom, é claro que essa hipótese tem algumas limitações e precisa ser devidamente testada, mas foi uma das possibilidades que veio à mente na hora que eu estava lendo sobre o assunto. Concluindo, eu espero ter conscientizado vocês sobre os efeitos colaterais da pílula anticoncepcional. É claro que ela traz consequências positivas também, como evitar a gravidez indesejada, por exemplo. Entretanto, é muito importante que você pondere entre vantagens e desvantagens antes de decidir se é melhor continuar com o uso da pílula ou se recorrer a outros métodos contraceptivos que já existem é mais vantajoso. Bom, um beijo para a moça que me recomendou esse tema. Sem dúvida, ele foi um dos temas mais importantes que eu já abordei aqui nesse canal. Muito obrigado. E para os demais, muito obrigado pela atenção também. E até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!